Quero cumprimentar a todos com um bom dia, aos nobres vereadores, ao público aqui presente, a toda a imprensa falada e escrita. É a nossa primeira reunião extraordinária do dia 15 de fevereiro de 2019, reunião das 10 horas. Gostaria que o secretário fizesse a chamada dos vereadores. Primeira reunião extraordinária realizada em 15 de fevereiro de 2019. Vereador Antônio Raimundo Santi. Vereador Carlos Molina. Presente. Vereador Kleber Davi. Presente. Vereador Dr. Kenner Maia. Vereador Fabrício Machado. Vereador Joel da Guadalupe. Presente. Vereador Jorjão da Saúde. Presente. Vereador Marcelo Kraus. Presente. Vereadora Mônica Chaves. Vereador Renato Moraes. Presente. Vereador Dr. Ricardo Zambrana. Vereador Sebastião Silvestre. Presente. Vereador Tenente Melo. Presente. Vereador Vladimir Bananeiro. Presente. Vereador Zé Maria Bão. Presente. Vereador Zé Pequeno. Presente. E vereador Wilson do Povo. Presente. Gostaria de compor a mesa aqui. Doutor Kenner não pode estar hoje na reunião. Gostaria de convidar o vereador que tem mais idade para poder assumir aqui. Agora, é o Jorge Andrade, por gentileza. Jorge Andrade, compor a mesa, por favor. Em nome do povo de Itajubá, invocando a proteção de Deus e havendo um número regimental, declaro abertos os trabalhos dessa reunião extraordinária. Nós vamos começar, então. Hoje não temos as correspondências, não temos pareceres, mas, e como é a primeira reunião extraordinária, também não temos ata. Por esse motivo, vamos passar à ordem do dia. Em um único turno de votação nominal, emenda ao substitutivo ao projeto de resolução número 1003. O assunto da nova redação, o inciso 5º do artigo 151, constante no artigo 9º do projeto de resolução 1003 de 2018. Autoria dos vereadores Antônio Raimundo Santi, Mônica Cristina Vieira Chaves, Marcelo Kraus Rezende, Ricardo Tames Zambrana da Fonseca. Com a palavra, um dos vereadores da autoria. Presidente, o vereador Santi não está presente, eu imaginei que ele fosse fazer a defesa. O vereador Molina está com a emenda aí? O senhor poderia me passar, por favor? Senhor presidente, pela ordem, será que posso fazer pequena observação? Sim. Eu estou meio indignado com a situação. Já entra ano e sai ano aqui na casa
E toda vez que tem um projeto que vai tratar de dinheiro, tratar disso ou daquilo, sobra para a extraordinária. E muita gente aproveita para fazer palanque, para fazer discurso político nesse momento, ficar induzindo a população contra o que é lei, o que é permitido, e está bombando aí na internet. Daqui a pouquinho vocês já, a maioria daqui, nós já vão estar aí estampados aí na coisa com mentirada, né? Porque muitas vezes esse negócio de reunião extraordinária teria que ser muito bem pensado aqui na casa. O porquê desde o dia 15 de janeiro está para ser decidido isso aqui e só agora vem essa polêmica para o plenário. Só agora, numa reunião extraordinária, parece até que somos nós, vereadores, que armam reunião extraordinária aqui na casa. Fica ruim. Meu filho estuda num colégio de Itajubá e chegou ontem em casa falando: pai, amanhã vai ter reunião para votar aumento de vereador? Eu falei: mas será que não souberam explicar para você, segundo ano do segundo grau, que o que vai é aumento de salário, que isso que vai ser votado na Câmara é a lei, é o que é índice anual de lei, ninguém está votando aumento nenhum. E eu acho, e essa aqui na casa nossa, nós temos que observar isso. É só dar um projeto desse, parece que vem para palanque de meia dúzia, vota em reunião extraordinária, não aparece colegas nossos aqui, é outro erro também. Porque se tivesse no dia da reunião normal aqui na Câmara, estava todo mundo aqui. Aí está faltando gente, porque é permitido, né? Qualquer um de nós não precisava estar aqui. Agora é um projeto tão importante. Aí, eu não vou nem falar essa palavra que colegas nossos afinam, não. Não vou falar isso, não. Mas já falo o seguinte: teria que ser numa reunião ordinária, não extraordinária, porque está expondo o nosso mandato, a nossa vida pública. Coisa que muitos vereadores aqui deveriam estar preocupados com problemas de bairros rurais, e fica colocando manchetinha aí em Facebook, jogando que está todo mundo a favor de aumento de salário. Isso é mentira. Parar de enganar a população nossa. Com a palavra, o vereador Marcelo Kraus. Bom, só complementando um pouco o que o Vladimir, vereador, falou, eu também já disse aqui em algumas vezes, em algumas sessões, que eu acho que reunião extraordinária deve ser realmente por um motivo extremamente extraordinário. Eu acho que, e concordo com ele, acho que tem assuntos que não deveriam ser tratados em reunião extraordinária, a população não entende, véspera de carnaval, reunião extraordinária para aumentar subsídio de vereador, são temas que a população não entende e interpreta de forma errada, achando que nós estamos fazendo reunião fora do horário para haver alguma composição diferente do que acontece em nossas reuniões ordinárias em horário normal. Bom, vamos à emenda. Temos aqui a emenda número 1, e é uma emenda absolutamente simples. No projeto principal, o 1003/2018, fala que todos os requerimentos devem ser passados e aprovados aqui pelo plenário. Então, essa emenda trata de uma... trata de não... dos requerimentos que forem aprovados em comissão, não precisarem passar pelo plenário, né? A comissão ter o poder de aprovar um requerimento para o Poder Executivo. Afinal de contas, tanto o plenário quanto a comissão são soberanos, eles são compostos por vereadores, a comissão é composto por 3 vereadores, então a gente acredita que um requerimento passando pela comissão, os 3 vereadores, eles têm a possibilidade de aprovar ou não um requerimento, e aí não precisa esse requerimento aprovado pela comissão passar em plenário e ser aprovado aqui. Então a emenda número 1 é isso, é simples, todos os requerimentos precisam ser aprovados em plenário, com exceção daqueles que já forem aprovados pela comissão, né? Pela maioria. Deixa eu ler aqui, só para vocês
Pedido de informação ou cópia de documento à mesa diretora, ao chefe do Poder Executivo ou aos órgãos a eles subordinados, às concessionárias do Serviço Público Municipal ou às entidades ou empresas que mantêm interesses comuns no município, exceto quando o pedido for de iniciativa das comissões da Câmara referente à matéria de sua competência. Tá bom? Muito obrigado. Eu gostaria de agradecer ao Jorge Andrade e queria pedir para o vereador Santi compor a mesa, por gentileza, com a ausência do vereador Kenner. Pela ordem, senhor presidente, seria possível dar uma palavrinha? Com a palavra, o Wilson, vereador Wilson. Bom dia a todos, a mesa diretora, bom dia a todos os internautas que estão nos assistindo, principalmente os moradores de Itajubá. Faço jus da palavra, parabenizando o Vladimir pelas palavras, pela palavra do excelentíssimo vereador Marcelo Klaus, e venho vos dizer, estou passando por essa perseguição. Todas as vezes que vai marcar, teve desde o 1º de janeiro, até os funcionários da prefeitura estão nos cobrando isso direto. Aí marca a reunião extraordinária, achando que já vai ganhar mundos e fundos. Como estou aqui para honrar minha presença, todas as escalas que são escaladas para me vir. Não estou aqui para aumentar aumento para mim, mas para fazer jus da lei. Então é o seguinte, por favor, eu peço que todos, quando forem marcar no diário, marcar em horário normal e amplo, para que nosso nome não seja jogado na rádio, no Facebook, como qualquer coisa. E afinal de contas, já trabalhei 40 anos, já tenho o meu ganho para viver. Então é o seguinte, estou aqui para honrar e fazer jus da palavra. E a extraordinária está aqui para complementar as leis. Não é para dar aumento para a gente, não. É para complementar as leis que têm que ser encaminhadas. Obrigado. Em discussão ainda, a emenda 01 do substitutivo ao projeto 1003. Em discussão. Com a palavra, o vereador Kleber. Bom dia, senhor presidente, membros da mesa, senhores vereadores, visitantes, imprensa aqui hoje também presente nessa reunião. Eu queria apenas cumprimentar essa iniciativa dos autores dessa emenda, porque eu acho que é uma forma da gente valorizar as comissões, né, porque são reuniões produtivas que trazem para a mesa diretora, principalmente, um avanço muito grande na discussão dos problemas do município. E com essa emenda a gente vem corroborar, né, ratificar as decisões das comissões. Eu acho importante, eu queria cumprimentar os autores. Ainda em discussão, a emenda. Com a palavra, o vereador Renato. Senhor presidente, muito bom dia, amigos vereadores, público aqui presente, todos que nos acompanham pelas mídias. Acho importante a iniciativa dos vereadores ao sinalizar que as emendas, ou melhor, que os requerimentos feitos pelas comissões passem direto para o Executivo, sem que sejam discutidas e aprovadas em plenário. Porém, eu quero discordar aqui dos vereadores, porque, no meu entendimento, diferente do que colocou o vereador Marcelo Klaus, o plenário sim é soberano, a comissão permanente não. Pode ocorrer de um requerimento originado pela comissão não seja de unanimidade por todos os que a compõem. Diante disso, fica evidente, então, que não é um desejo de todos os membros da comissão. Eu imagino que se todos os requerimentos que se originassem nas comissões fossem unânimes, talvez até faria sentido, mas no meu entendimento, o plenário é que é soberano. Então, por isso eu sou contrário a essa emenda. Acredito que a comissão, quando fizer um requerimento, apresente ao plenário, convença todos os demais vereadores da importância do trabalho que está sendo desenvolvido, e este sim, após discutido, após analisado por todo o plenário, seja aprovado ou não, e aí sim enviado ao Poder Executivo. Então, no meu entendimento, os requerimentos, sejam de origem de vereador ou de comissão, devem ser discutidos por todos os vereadores aqui no plenário para submeter à aprovação ou não, para que aí sim seja encaminhado ao Poder Executivo, senhor presidente. Muito obrigado. Perfeito. Continua ainda em discussão, com a palavra o vereador Fabrício. Obrigado, senhor presidente. Boa noite a todos os vereadores, público presente. Bom dia. Nossa, eu tô tendo pesadelo pelo Flamengo ontem, então não se desculpa. Bom dia a todos os vereadores presentes.
a toda a imprensa que nos assiste. Em primeiro lugar também eu vou, né, corroborar com a fala do vereador Vladimir, do vereador Wilson, do vereador Marcelo, a respeito das extraordinárias, mas já falaram tudo. Vou colocar somente a emenda. O vereador Renato colocou que o plenário é absoluto, e eu também sou favorável ao plenário absoluto, mas, em contrapartida, essa emenda eu acho que dá maior valorização às comissões. E nas comissões também estão feitas as comissões nas reuniões, estamos usando o plenário também nas reuniões de comissão. Então, como o vereador falou que o plenário é absoluto, no momento da comissão, o voto das comissões também é absoluto. Então, eu acho que a valorização do trabalho das comissões tem que ser muito importante. Então, os requerimentos que saem das comissões, ele tem um poder, né, a ser tratado nas comissões. Então, eu acho que essa emenda veio muito bem, justamente para fortalecer o trabalho das comissões. Muito obrigado, senhor presidente. Ainda continua a discussão. Em votação nominal, a emenda 01 do substitutivo ao projeto de resolução 1003. Votação nominal. Vereador Antônio Raimundo Santi. Sim. Vereador Carlos Eduardo Correia Molina. Não. Vereador Kleber Davi. Sim. Vereador Fabrício Oliveira Machado. Sim. Vereador Joel Carlos de Almeida. Não. Vereador Jorge Andrade. Sim. Vereador José Maria Silva. Sim. Vereador José Roberto Floriano. Não. Vereador José Vladimir dos Santos. Não. Vereador Dr. Kenner Augusto Maia está ausente. Vereador Marcelo Kraus Rezende. Sim. Vereadora Mônica Chaves está ausente. Vereador Renato Moraes, não. Vereador Dr. Ricardo Zambrana, ausente. Vereador Tenente Melo. Não. Vereador Wilson do Povo. Qual o voto, vereador? A emenda 01 do substitutivo ao projeto de resolução 1003, ele foi rejeitado, sendo 7 votos contrários, 6 votos positivos e com a ausência da vereadora Mônica e do Dr. Kenner e também do Dr. Ricardo Zambrana. Então a emenda foi rejeitada. Emenda 02 ao substitutivo ao projeto de resolução 1003. Assunto: suprime aqui o artigo 151, constante no artigo 9º do projeto de resolução 1003 de 2018 e altera a redação do parágrafo 3º, renumerando-o. Autoria dos vereadores Antônio Raimundo Santi, Mônica Cristina Vieira Chaves, Marcelo Kraus Rezende e Ricardo Fonseca Tames Zambrana. Com a palavra, um dos autores. Senhor presidente, vereadores da mesa,
do plenário, o público que nos acompanha através dos diversos meios de comunicação dessa casa e, pessoalmente, bom dia a todos. Essa emenda tem por objetivo suprimir o parágrafo 2º do artigo 151, constante do artigo 9º do projeto de resolução 1003, e altera a redação do parágrafo 3º, renumerando. O parágrafo 2º previa que o vereador requerente, em um determinado requerimento, encaminhará ao presidente da mesa manifestação por escrito sobre o conteúdo da resposta que ele receber. O parágrafo 2º fica alterado com a emenda da seguinte forma: a Secretaria Legislativa, sendo possível, disponibilizará ao público pela rede mundial de computadores os documentos referentes às respostas de que trata o parágrafo 1º desse artigo, utilizando-se, para tanto, a página eletrônica da Câmara Municipal de Itajubá, abas Processo Legislativo / Proposições de Requerimento. Senhor presidente, senhores vereadores, o vereador, ele não é subordinado à mesa diretora. O vereador, ele é a mesma autoridade que os vereadores da mesa diretora. Então, não há por que o vereador ter que prestar contas do recebimento de resposta à mesa diretora da casa. Porque existem requerimentos em que são mensagens que o vereador vai trabalhar para que possa fazer uma denúncia, por exemplo, junto ao Tribunal de Contas, ao Ministério Público, e que é de caráter estritamente reservado à posição desse vereador. Então, não vemos por que o vereador ter que reportar à mesa diretora a resposta do requerimento do Executivo ou de quem quer que seja, se vai estar de acordo ou não, se a mesa diretora vai ter que tomar conhecimento disso, porque, às vezes, é um assunto confidencial. Então, a proposta é essa, e a vereadora Mônica, até no parecer contrário à propositura desta casa, que é uma propositura restritiva, o objetivo da base do governo de restringir a atuação do vereador, principalmente aqueles vereadores independentes, ela leu que, na Câmara dos Deputados, isso também, e a Assembleia, isso é restrito ao vereador devido ao seu poder de vereança. O objetivo da emenda é essa, deixar como está, requerimento executivo ou a mesa diretora ou quem quer que seja, responda ao vereador, e é um assunto restrito ao interesse do vereador. E a Casa Legislativa poderá dar conhecimento, sim, no site, conforme ela julgar conveniente. Mas não o vereador ter que prestar contas aqui da resposta, se foi ok ou se não. Muito obrigado, senhor presidente. Continua em discussão, com a palavra o vereador Kleber Davi. Senhor presidente, mais uma vez, eu acho que é importante essa emenda. Eu só questiono aos autores esse entre vírgula, sendo possível. Ela só vai disponibilizar se ela tiver informação, não tem? Eu acho que o sendo possível aqui é desnecessário. Mas, de qualquer forma, acho que toda publicidade dada é importante, porque nós temos que prestar conta para a comunidade, é uma forma de você dar publicidade. Eu só não entendo esse sendo possível entre vírgulas. E sempre vai ser possível. Recebeu a resposta, já é possível. Então, não vejo a necessidade disso. Com a palavra, o vereador Santi, 2 minutos. Vereador, existem respostas, por exemplo, você pede capa a capa de um dossiê de licitação, são 300, 400 páginas. Então, vem um CD para facilitar os trabalhos de burocracia da prefeitura. Aí, nesse caso, a Casa Legislativa não teria condições de publicar todo o CD. Então, ela publica recebidas através do CD e tal. Continua com a palavra, vereador Carlos Molina. Muito bom dia a todos, os vereadores, a mesa diretora, público presente. Bom, a respeito da emenda número 2, o que eu teria a dizer é o seguinte: não vejo motivo para que os vereadores, assim que receberem, né, as respostas do seu requerimento, não tenham a mesma obrigação de dar publicidade, correto? Que
que todo o trâmite anterior, ou seja, explicar melhor, né? O requerimento, quando é feito, é lido em plenário. Ou seja, é dado publicidade a esse requerimento, aquilo que é o foco do requerimento. Todos ficam sabendo, então, que um determinado vereador gostaria de ter informações a respeito do assunto X. Na sequência, espera-se a resposta do prefeito dentro de um determinado prazo, não é isso? 30 dias, prorrogáveis por mais 30 dias. O prefeito, então, responde. Qual que é o objetivo de ter essa resposta? Essa resposta seja de conhecimento das pessoas. Se é um assunto importante, relevante, que levou a um requerimento, pedindo informação, essa informação, a hora que vem, é importante também que as pessoas tenham ciência. Então, o projeto prevê que a resposta que vem do prefeito também seja veiculada no nosso site. Não era o meu tempo, tá, presidente? Era o tempo anterior, eu esqueci de pôr o meu. E, por fim, chegar nesse momento do final, em que o vereador tem a resposta, é publicado, então, a resposta do prefeito. Qual a razão para que esse último passo, que seria de todas as pessoas que estão acompanhando, sejam os vereadores, seja a Casa Legislativa, seja a população, todos que estão acompanhando esse assunto, não tenham acesso, então, à opinião do vereador. Se aquele requerimento foi respondido de acordo, se não foi, se as respostas que vieram são relevantes, se não são. Não vejo sentido para isso. O sentido que eu vejo é que, sim, sejam veiculadas da mesma forma. Da mesma forma que o requerimento foi lido, da mesma forma que a resposta do prefeito vai estar sendo dada publicidade, nesse momento é dada publicidade também à opinião do vereador. Ele recebeu, ele tem a opinião X. Respondeu todos os meus questionamentos, ou não. Né? O vereador vai ter essa liberdade de dizer que não respondeu, se for o caso. Percebe? Mas o fato é que nós vamos estar trabalhando em favor da publicidade importante, usando as palavras que o vereador Kleber usou agora há pouco, né? Essa importante publicidade. O assunto não é confidencial, como foi dito. Deixou de ser confidencial quando foi feito o requerimento. Né? Quando foi feito o requerimento, deixou de ser confidencial. O argumento que o vereador Santos usou, no meu modo de entender, falha, né? Porque ele trabalhou a ideia da confidencialidade. Mas se foi confidencial, no momento que o vereador fez o pedido, tornou-se público que esse assunto está em discussão. Procura-se informações a respeito desse assunto. Então, minha posição, é essa. Continua em discussão. Vereador Joel Carlos. Bom dia, senhor presidente, demais vereadores, público aqui presente, imprensa. Eu também tenho uma opinião em relação a esta emenda, porque muitas das vezes nós temos um efeito político. É função do vereador fiscalizar, e apoio isso em todo sentido. Mas o que ocorre muitas das vezes, se o requerimento tem alguma coisa negativa, se faz uma publicidade dobrada. Se não encontrou nada, não se fala nada. Faz-se uma política, para não correr o risco. Se nós falamos de transparência, ela tem que ser na totalidade. Ou ela é na totalidade, ou não é de forma nenhuma. E dessa forma, vai também mostrar a efetividade. O vereador analisou determinado requerimento e não comprovou nada. E é importante que ele fale, não encontramos nada. Nós tínhamos uma dúvida em relação a isso, mas não foi encontrado nada. Fica muito, muito democrático quando se torna dessa forma. E há uma transparência verdadeira e positiva. Que muitas das vezes não ocorre o contrário. Quando se tem alguma coisa negativa, há um movimento político em torno daquilo para destruir algum outro lado. Então, eu penso que dessa maneira fica mais ainda transparente com não tendo essa emenda. Uma vez que o requerimento deu aqui, que a gente vai apurar esse requerimento e vai sim informar a mesa que se trata. A responsabilidade da mesa diretora é tratar dos assuntos administrativo e legislativo da casa. Então, vocês não estão errados em propor essa emenda, não. Continua ainda em discussão, com a palavra o vereador Fabrício.
Obrigado, senhor presidente. Eu fico meio temerário a questão dessa própria, tanto a emenda quanto a resposta dos requerimentos, porque pode vir essa casa alguém rebater e falar o porquê que o vereador respondeu desse jeito. Então, fica uma coisa que eu acho que fica preocupante saber. O vereador respondeu certo, o vereador respondeu errado. Se o vereador responde só, ok, estou de acordo com o requerimento, eu acho isso, é uma proposta boa, mas é uma proposta temerária em relação aos próximos anos. A resposta do vereador, quem que vai colocar se a resposta do vereador foi correta ou incorreta? Se o vereador está realmente respondendo ao requerimento de acordo ou não. Eu acho que pode vir a criar alguns conflitos futuramente, como já está todo transparente, se recebe um requerimento e você responde de uma maneira errada ou responde de uma maneira simplificada, será que o vereador trabalhou sobre esse requerimento? É uma coisa meio temerária. É um caso a pensar que a gente fica até preocupado em questão dessa transparência, em questão da resposta do vereador. Então, eu fico meio com medo, tanto na emenda quanto no projeto inicial. Continua ainda em discussão. Carlos Molina, 2 minutos. Só complementando, então, eu perdi um pedaço da sua fala, Fabrício, mas ver se eu peguei o raciocínio e queria tentar colaborar. A preocupação é de que o vereador vai poder, de repente, tendo a obrigação de responder, pode responder de uma forma simplificada demais, e aí acaba não tendo muito sentido. Acho que é mais ou menos nessa linha a sua preocupação. Isso, de fato, eu entendo que pode acontecer. Eu daria até um outro exemplo de um outro instrumento que nós usamos na casa, que também acontece esse perigo. Relatório de viagem. O relatório de viagem é dado pelo vereador, no entanto, ele pode fazer um relatório simplificado ou não. Isso não há ninguém que diga se está certo ou errado, que avalie, dê uma nota, né, digamos assim, exagerando aí na explicação, né? Enfim, ele dá o relatório de viagem dele, dizendo se a viagem foi satisfatória ou não. Não há, então, alguém arbitrando se a resposta foi 100% satisfatória ou não. Isso vai acontecer aqui também, percebe? Mas eu penso que isso não diminui a importância de que se tenha um espaço, um local onde as pessoas vão responder, onde o vereador vai se posicionar, né? Quem que, de certa forma, vai avaliar isso, né? Não explicitamente, mas quem está acompanhando o assunto vai poder ver toda a tramitação, desde o momento em que o vereador fez o requerimento, o momento da resposta. É esse o sentido do projeto em si, né? De mostrar tudo, de dar publicidade a tudo, desde o requerimento até a resposta do prefeito e essa posição final do vereador que recebeu a resposta. Então, apesar desse temor que o senhor apresenta, eu penso que o projeto continua, o projeto continua importante ao pedir ao vereador que coloque, sim, sua posição final. Ainda em discussão? Uma palavra, vereador Renato. Senhor presidente, mais uma vez cumprimentando a todos, eu também acho importante que o vereador conclua o seu trabalho e deixe de forma pública para que todos possam acompanhar a conclusão do trabalho, desde o início do requerimento, o momento em que o requerimento foi aprovado no plenário, os interessados no assunto possam acompanhar de forma pública, até para que haja transparência nos atos públicos. Eu acho que talvez seja necessário regular por meio de uma resolução, por exemplo, um tempo que o vereador tem para analisar a resposta que veio do Executivo, para que após concluir, vereador Antônio Raimundo Santos, essa é a minha sugestão sobre a emenda, para que o vereador tenha um tempo, 30 dias talvez, 30 dias prorrogado por mais 30 dias, né, para que ele possa
concluir os trabalhos e deixar público a sua conclusão, objetivando transparência em todo esse ato público. Portanto, eu sou desfavorável a essa emenda nessa preocupação de que o vereador conclua o seu trabalho e deixe claro para que todos vejam no que culminou, no que resultou todo esse trabalho de requerimento e análise da resposta que veio do Executivo. Portanto, senhor presidente, eu acredito que o vereador deve sim, no final de tudo, prestar contas do trabalho que ele fez com as informações levantadas pelo requerimento. Por isso a importância de concluir o seu trabalho e tornar público por meio do sistema que ainda seria criado. Muito obrigado. Ainda em discussão. Em votação nominal, a emenda 02 ao substitutivo ao projeto de resolução 1003. Votação nominal. Vereador Antônio Raimundo Sante. Sim. Vereador Carlos Molina. Não? Vereador Kleber Davi. Sim. Vereador Fabrício Machado. Não. Vereador Joel Carlos Almeida. Não. Vereador Jorge Andrade. Sim. Vereador José Maria Silva. Não. Vereador José Roberto Floriano. Não. Vereador José Vladimir dos Santos. Não. Vereador Dr. Kenner Maia está ausente. Vereador Marcelo Kraus. Sim. Vereadora Mônica Chaves, ausente. Vereador Renato Moraes, não. Vereador Dr. Ricardo Zambrana está ausente. Vereador Tenente Melo. Não. E vereador Wilson do Povo. Não. A emenda 02 ao substitutivo ao projeto de resolução 1003, ela foi rejeitada, sendo 9 votos contrários, 4 votos positivos, com 3 ausências. Vereadora Mônica, vereador Kenner e o vereador Ricardo Zambrana. Em primeiro turno de votação nominal, substitutivo ao projeto de resolução 1003, o assunto que altera dispositivo do regimento interno, autoria a comissão especial. Com a palavra, um dos autores, ou melhor, um das comissões, da comissão. Em discussão? Carlos Molina. Muito bem. O projeto, nós estávamos discutindo as emendas que seriam incorporadas, se aprovadas, né, a esse projeto, 1003. O projeto 1003 altera, como já é de conhecimento dos vereadores, né, alguns dispositivos do regimento interno. São vários, na verdade, né? Desde o 144, 145, até passando pelo 151, que foi foco das emendas. E também toca no 153 e no 171. Bom, a apresentação resumida, uma vez que os artigos 144, 145 são artigos que vão definindo a questão do que é o requerimento, enfim. A apresentação resumida do projeto seria focar na mudança que acontece no 151. Estou procurando aqui. No 151, então, fica
com essa mudança proposta pelo projeto, previsto que são necessários escritos e, dependendo de deliberação do plenário, alguns tipos de requerimentos. Dentre eles, o pedido de informação e cópias de documentos feitos à mesa diretora ou ao chefe do Poder Executivo ou aos órgãos a eles subordinados. Com isso, a mudança principal do projeto é que esse tipo de requerimento que anteriormente não precisava de deliberação do plenário, agora passa a precisar da deliberação do plenário. O tempo não seria suficiente para expor tudo, né, presidente? Mas essa é a principal mudança do projeto. Continua ainda em discussão. Com a palavra, o vereador Marcelo. Bom dia, presidente, colegas vereadores, público presente. Está em discussão o projeto de resolução 1003, que altera dispositivos do regimento interno. A alteração diz respeito à votação dos requerimentos em plenário. Nosso regimento atual permite que os requerimentos feitos pelos vereadores da Casa, solicitando informações ao Poder Executivo, sejam encaminhados diretamente ao prefeito, sem serem votados em plenário. Algumas semanas atrás, tomei conhecimento deste projeto de resolução 1003. Sou um vereador que persegue sempre a constitucionalidade dos projetos e a legalidade do que aprovamos nesta Casa Legislativa. Exemplos recentes demonstram esta minha postura. Desta forma, após ler atentamente as mudanças sugeridas por 7 vereadores da Câmara de Itajubá, solicitei parecer do IBAM, Instituto Brasileiro de Administração Municipal, sobre o caso concreto, e o parecer está aqui, se alguém quiser ver. Transcrevo aqui parte do parecer. Abre aspas. Desta forma, embora possível o envio de requerimentos de informações do Poder Executivo, por ser mecanismo de controle assegurado pela Constituição Federal, estes devem passar pelo crivo do plenário. Nesta toada, vislumbra-se que o regimento interno da consulente não está de acordo com a sistemática constitucional. Portanto, a aprovação do projeto de resolução sob exame não apenas está de acordo com a Constituição da República, como virá a corrigir o normativo regimental que está em desacordo com os ditames constitucionais. Face ao exposto, temos pela constitucionalidade no que tange à exigência de aprovação do plenário para que sejam encaminhados pedidos de informação a órgãos do Executivo. Fecha aspas. Assim sendo, colegas vereadores, apoiarei a mudança de nosso regimento no que tange à votação dos requerimentos em plenário. E o que, de fato, isso muda na prática em meu trabalho como vereador? Nada. Continuarei fiscalizando o Poder Executivo e continuarei protocolando nesta Casa meus requerimentos. Caso algum requerimento meu não seja aprovado em plenário, usarei o meu direito como cidadão em questionar o Poder Executivo através da Lei de Acesso à Informação 12.527 de 2011. A Lei de Acesso à Informação regulamenta o direito constitucional de acesso a informações públicas. Essa norma entrou em vigor em 16 de maio de 2012 e criou mecanismos que possibilitam a qualquer pessoa física ou jurídica, sem necessidade de apresentar motivo, o recebimento de informações públicas dos órgãos e entidades no prazo máximo de 20 dias. E esta lei, senhores vereadores, é mais severa quando o prefeito municipal deixa de prestar as informações ao cidadão. Vejamos o que diz o artigo 32. Artigo 32. Constituem condutas ilícitas que ensejam responsabilidade do agente público ou militar. 1. Recusar-se a fornecer informação requerida nos termos desta lei,
retardar deliberadamente o seu fornecimento ou fornecê-la intencionalmente de forma incorreta, incompleta ou imprecisa. Parágrafo 2º. Pelas condutas descritas no caput, poderá o militar ou o agente público responder também por improbidade administrativa, conforme o disposto nas leis 1079 de 50 e 8.429 de 92. Ou seja, caso o prefeito não responda um requerimento votado em plenário, poderemos aqui na Câmara abrir uma CPI para apurar uma infração político-administrativa. E certamente, se houver aqui um pedido Mais de um minuto, cassação... vereador. Pois não, já estou terminando. E certamente, se houver aqui um pedido de cassação do prefeito por não responder os requerimentos, conforme prevê o artigo 71, parágrafo 2º, inciso 3º da nossa lei orgânica, ele será absolvido por conta da sua base política aqui dentro do Poder Legislativo. Mas o mesmo não acontece com os pedidos de informações via Lei de Acesso a Informações. Caso o prefeito deixe de responder um cidadão, e aqui no caso um cidadão vereador, ele comete um crime de improbidade administrativa. E este crime de improbidade administrativa não é julgado pela Câmara Municipal, e sim pela Justiça Comum. E caso seja condenado, perderá seu mandato. Então, diante do exposto, reitero aqui o meu apoio à mudança do regimento interno. Muito obrigado. Continua ainda em discussão. Com a palavra o tenente Melo. Obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos os presentes, colegas, público. Hoje eu completo exatamente 1 ano nesta função. Exatamente no dia 15 de fevereiro de 2018, eu assumi o cargo de vereador com muito orgulho, com muita alegria. E hoje é o meu aniversário aqui. Então, a sessão extraordinária se deu por esse motivo. Uma brincadeira, é claro. Eu quero agradecer aqui ao vereador Marcelo por ter consultado o IBAN e ouvir do IBAN que esse projeto é constitucional e parabenizar aqui os autores. Neste 1 ano que eu estou aqui, eu vi por mais de uma vez vereadores desrespeitarem esta casa. Podem falar o que quiser, mas essa casa, ela é soberana. Nós que aqui estamos, fomos eleitos pelo povo, representamos a eles, portanto, esse plenário deve ser respeitado. Se não estão satisfeitos, na próxima eleição mude, escolha outros. Estamos vivendo uma época e uma geração muito mimizenta, onde quando a gente é contrariado, a gente reclama. E a postura do vereador Marcelo, uma brincadeira aqui, parece o filho mimado, quando o pai recebeu o não do pai, aí foi no tio reclamar. Aí o tio falou, seu pai está certo. Foi isso que o IBAN falou. Seu pai está certo, esse projeto é constitucional. O plenário é soberano. Não é a vontade do vereador. Cidadão, ok, lei da informação, o cidadão vai lá. Por mais de uma vez eu vi aqui, quando a Câmara disse não, um vereador, não vou usar essa palavra não, ele nem está aqui presente, reclamou e falou, vou no Ministério Público. Vá, precisa pedir autorização não, como cidadão, vá. E tem vereador que está indo no Ministério Público desde que foi eleito, até hoje o Ministério Público não deu retorno para ele. Não devia ser coisa importante. Então, a esse projeto de lei, parabenizo os autores e fico feliz com o parecer do IBAN de confirmar a constitucionalidade da proposta. Muito obrigado, senhor presidente. Marcelo Kraus, 2 minutos. Vereador Tenente Melo, como eu disse na minha leitura aqui do texto que eu fiz, eu respeito sempre a lei. E a lei vigente nesta casa, hoje, é que os requerimentos não precisam passar pelo plenário. Então, eu estou respeitando a lei, eu estou dentro da lei, eu não estou fazendo mimimi aqui não, eu estou respeitando a lei. Agora houve um projeto para mudar essa lei, e eu também estou concordando, né? Então, eu estou seguindo a lei até hoje, fazendo os meus requerimentos e solicitando as minhas informações, que eu, como vereador eleito pelo povo, e tenho esse direito de fazer esses requerimentos, e a casa permite que esses requerimentos sejam feitos sem passar pelo plenário. Então, até o momento, até hoje, nesses 2 anos que eu estou aqui, eu estou cumprindo efetivamente o que a lei orgânica e o que o regimento interno prevê.
né? A partir da votação, pode ser que mude, e tenho certeza que vai mudar. Aí sim, nós colocaremos todos os requerimentos em votação. E se os meus requerimentos não passarem, é simples, eu vou fazer o uso da Lei de Acesso à Informação, que é uma lei aprovada pelo Congresso Nacional, né? Então é simples, não tem nada de mimimi. Muito obrigado. Com a palavra, Tenente Melo, 2 minutos. Apenas porque o vereador Marcelo me citou, como se eu me referisse a ele por desrespeitar a lei. Não, em momento algum eu falei que sou desrespeito à lei. Mas, se a carapuça serviu, está tranquilo. Obrigado, senhor presidente. Continua ainda em discussão. A palavra, vereador Santi. Senhor presidente, senhores vereadores. Não sei se o público observou, há uma diferença entre o que está no regimento da Câmara do que preconiza a lei federal, a lei de transparência. Então, o vereador, na realidade, ele está pior que o cidadão. A lei 12.527 estabelece que o prefeito tem 20 dias para responder ao cidadão comum. E essa casa estabeleceu que, eu fui contra o projeto, que o prefeito tem 30 dias, pode renovar por mais 30. Quer dizer, nós somos pior que o cidadão, em tese. Agora vem essa tentativa, e vai acontecer, de a base do governo de pressionar os vereadores independentes para que tragam aqui, sob a alegação de que vários vereadores estão desrespeitando essa casa, o regimento interno. Não existe nada disso. Os vereadores, principalmente os independentes, estão seguindo o regimento da casa naturalmente. O que foi colocado pelo vereador Marcelo é simplesmente isso, que essa casa ainda em contraponto ao que estabelece a lei 2.527. Mas tudo bem, nós temos que seguir o que o plenário é soberano, foi aprovado aqui 30 dias para o prefeito responder, 30 dias. Agora, para vocês terem uma ideia, ele não está respondendo em 30 dias, nem 60. É 6 meses, 7 meses. E sem, naqueles 30 dias, dar uma justificativa para casa. Agora, o que vai acontecer? Nós somos 17 vereadores. Os requerimentos agora terão que ser lidos. Hoje, essa casa também, contrariando o regimento, estabeleceu que cada vereador tem direito à leitura de uma justificativa só de suas indicações ou requerimento. Então, agora, com a discussão em plenário, todos os requerimentos vão ser lidos, a justificativa para dizer o porquê que o vereador está requerendo. Isso é muito bom, que já vai começar o processo de lisura aí para a população saber por que está sendo pedido o requerimento. Então, vai ser muito bom isso aí. Todos terão que ser discutidos. Agora, eu também costumo seguir a lei e não questiono. A legislação é essa, e inclusive tem um parecer do órgão contratado por essa casa, um órgão especialista para dar. Também sou favorável ao projeto, se tiver que passar aqui é plenário. Muito embora a vereadora Mônica buscou muito bem no seu voto de contesto ao projeto, que a Assembleia Legislativa, a Câmara Federal, não existe essa necessidade. Então, por simetria também, a nossa casa não estava errada, não. Então, é isso que eu quero dizer. Ninguém está descumprindo nada, não. Muito obrigado. Continua ainda em votação. Em discussão, né? Agora, em votação, o substitutivo ao projeto de resolução 1003, em votação nominal. Vereador Antônio Raimundo Santi. Sim. Vereador Carlos Molina. Sim. Vereador Kleber Davi. Sim. Vereador Fabrício Machado. Sim. Vereador João Carlos Almeida. Sim. Vereador Jorge Andrade. Tem. Vereador José Maria Silva. Sim. Vereador José Roberto Floriano. Sim. Vereador José Vladimir dos Santos. Sim. Vereador Dr. Kenner Maia está ausente. Vereador Marcelo Kraus. Sim. Vereadora Mônica Chaves, ausente.
Vereador Renato Moraes, sim. Vereador Dr. Ricardo Zambrana, ausente. Vereador Tenente Melo. Sim. Vereador Wilson do Povo. Sim. Substitutivo ao projeto de resolução 1003, ele foi aprovado por 13 votos, com a ausência da vereadora Mônica, do Dr. Kennedy, do Dr. Ricardo Zambrana. Em primeiro turno de votação simbólica, projeto de lei 4.360, assunto: dispõe sobre a revisão e reajuste de remuneração dos servidores públicos da Câmara Municipal de Itajubá, nos termos do artigo 37 da Constituição Federal. Autoria, mesa diretora, com a palavra. Presidente, pela ordem, eu tenho uma emenda a apresentar esse projeto, por favor. Só para os colegas. A emenda altera o artigo 1º e fala que ficaria da seguinte forma: a remuneração dos servidores públicos da Câmara Municipal de Itajubá fica majorada em percentual correspondente a 3,75%, calculado sobre o seu valor bruto, a partir de 1º de janeiro de 2019, a título de revisão anual, nos termos do inciso 10 do artigo 37 da Constituição Federal, de acordo com o índice do IPCA, apurado nos últimos 12 meses. Justificativa: diante da situação econômica do país, do Estado, do município, não é coerente nem justo com a população aumentarmos os gastos públicos concedendo aumento real no salário dos servidores. Embora reconheçamos a qualidade e o valor dessa categoria, a situação não nos permite o luxo de dar aumento real, considerando que esse impacto nos cofres públicos, de pouco em pouco, acaba sendo grande e comprometendo a prestação de serviço para a população, que é a nossa principal prioridade, sempre e em todo lugar. Essa é a emenda que eu apresento. Perfeito. Com a emenda, então, do vereador Tenente Melo, quero baixar as comissões especial, que é de Finanças e Constituição. Gostaria de sobrestar o projeto por 5 minutos, que a gente possa estar discutindo, então, com a comissão. Isso. 5 minutos, então. Tá bom? Então, 5 minutos para a gente estar discutindo. Dando sequência, então, à reunião, a emenda 01 ao projeto de lei número 4.360, o assunto que dá nova redação ao artigo 1º do projeto de lei número 4.360 de 2019, que dispõe sobre a revisão e reajuste de remuneração dos servidores públicos da Câmara Municipal de Itajubá. Gostaria de passar a palavra para o vereador Carlos Molina. Senhor presidente, o parecer, a emenda número 1, tem os seguintes dizeres. Trata-se da análise da emenda 001 ao projeto de lei 4360 de 2019, que dispõe sobre a revisão e reajuste da remuneração dos servidores públicos da Câmara Municipal de Itajubá. No caso, pretende-se excluir do projeto o ganho real de 1,25% previstos aos servidores da Casa. Assim, caso venha a ser aprovada, o projeto passará a consignar apenas a revisão de 3,75% e não os 5% inicialmente previstos. Após análise em conjunto das comissões de Constituição, Legislação, Redação e Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, verificou-se que a emenda apresentada está em consonância com a lei orgânica do município e regimento interno da Casa, não existindo qualquer impedimento legal
para sua regular tramitação na presente reunião. Dessa maneira, as comissões apresentam parecer favorável à emenda 001 ao projeto de lei 4360. Continua ainda em discussão. Em discussão? Vereador Rodrigo? Em discussão a emenda 01 ao projeto de lei 4.360. Autoria o vereador Rodrigo Sampaio Melo. Com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Caros colegas, a minha emenda, vamos contextualizar aqui. Esse projeto de lei trata do reajuste salarial dos servidores da Câmara Municipal de Itajubá. O projeto inicial ele prevê um reajuste de 5% no salário, 3,75 equivalente ao índice inflacionário dos 12 últimos meses, mais 1,25 de ganho real. A minha emenda propõe que seja concedido apenas o reajuste inflacionário. Não preciso aqui ficar me desdobrando, falando da situação econômica do país, do Estado, do município, não precisa. Mas o motivo pelo qual eu apresento esta emenda é para que possamos dar o exemplo. Somos poucos servidores, o impacto é pequeno, lembrando que esse pequeno se torna em 5.800.000 reais anualmente, esse é o gasto desta casa com salário, com pessoal, incluindo todos. É pequeno, mas quando você vê o montante total, fica grande. E é de pouquinho em pouquinho que o dinheiro público, o recurso público vai sendo destinado. Como precisamos dar o exemplo, e o exemplo precisa vir de dentro, a minha opinião é, concedamos o reajuste inflacionário, que é justo de qualquer trabalhador, mas sem ganho real. Ano passado eles já tiveram ganho real. Não precisamos repetir agora. Ah, tem servidor que ganha pouco? Tem. Tem servidor que ganha muito? Tem. Isso aí é reestruturação, é outro assunto. Podemos discuti-lo, sou a favor disso. O que está sendo discutido aqui é aumento salarial. Aos servidores da casa eu lhes digo, não sou bonzinho, não sou corporativista, eu sou justo, eu trabalho para sê-lo. É fácil dizer, vamos cortar privilégios, mas na hora que vem para o nosso a gente não quer. Que valha para todos, que o exemplo seja dado dentro de casa. Vamos falar de valorização do servidor público? Vamos? Fui secretário de administração por 2 anos e foi o período em que os servidores da prefeitura mais tiveram ganho real do salário. É só pesquisar. Foi de 2013 a 2015 que o aumento anual passou de 10%, que o vale alimentação dos servidores, o reajuste, só para concluir, foi muito acima da inflação da época. E até bolsa de estágio, que estava 9 anos congelada, foi reajustada durante o período em que eu fui secretário de administração. Não fiz isso porque sou bonzinho. Eu fiz isso porque era meta do governo, era justiça e o cenário econômico na época permitia. Não fiz porque eu sou bonzinho. Então eu peço aos colegas que aprovem essa emenda e à mesa diretora eu me dirijo especialmente para que não se sinta constrangida por ser autora do projeto. É papel institucional, burocrático, a mesa diretora apresentar esse projeto. Vocês assinaram, agora é o momento de discutirmos vereador a vereador, dando a sua opinião. Então, nesse sentido, eu peço o apoio dos nobres colegas para que aprove a emenda 01. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Marcelo. Bom dia, presidente, bom dia a todos, bom dia, público do plenário. Bom, eu acho que a gente tem que tratar o dinheiro público com muito zelo e concordo que o reajuste deva ser em cima realmente da inflação, né? Eu acho que os funcionários desta casa, eles nunca tiveram um reajuste menor do que a inflação e tiveram até, em alguns anos, reajuste maior com ganho real, né? Então, eu acredito que os funcionários desta casa, eles não têm perdas salariais, se a gente for levar em consideração os anos passados. Discordo só de um ponto do vereador Tenente Melo, que ano passado, salvo engano, a gente, analisando o reajuste dos servidores da prefeitura, a gente percebeu que em algum momento eles ganharam menos do que a inflação.
Então, eu acredito que na prefeitura exista, para os servidores da prefeitura, exista aí uma perda salarial que poderia ser corrigida, e eu gostaria muito que o prefeito municipal, ao enviar o projeto de aumento dos servidores municipais, que ele considerasse essa perda de alguns anos para os servidores públicos municipais. Mas fico muito tranquilo em apoiar a emenda que prevê o reajuste dentro da inflação, justamente por analisar que nesta casa a gente sempre pagou referente à inflação ou até mais nos anos anteriores. Então, que este ano a gente conceda o que a lei prevê de inflação. Muito obrigado. Com a palavra, vereador Santi. Senhor presidente e demais colegas, público que nos acompanha. Senhor presidente, a data base de negociação salarial do funcionário público aqui de Itajubá, e de uma maneira geral, é janeiro. Então, é uma data em que deveria ocorrer reuniões entre sindicatos, servidores, etc., para analisar a proposta do Executivo e da Casa com relação a reajuste salarial. E o reajuste pode ser abaixo ou acima da inflação, dependendo das condições patronais. A emenda do vereador é legal, só que eu, para analisar, para votá-la, senhor presidente, eu preciso que o pessoal da mesa, que são, principalmente o senhor, que é o ordenador de despesa, explique um pouquinho mais sobre o ganho real de 1,25. A inflação a gente já sabe que é direito de todo funcionário. Agora, o ganho real é motivo de análise da gestão. Nós somos poderes independentes, executivo e legislativo, não há o que preocupar com o poder executivo. Haja vista que eles têm maior número de funcionários, eles podem recorrer com o sindicato à discussão da questão junto ao executivo municipal. Agora, com relação aos servidores da Câmara, há necessidade de que a mesa diretora, então, faça uma exposição aqui para a gente, principalmente para mim, para ter a real necessidade de ter um ganho real para os funcionários de 1,25%. Então, eu fico nessa análise, nessa questão, para ver o mérito da proposta do vereador. Continua ainda em discussão a emenda. Então, a emenda 01 ao projeto de lei 4.360, em votação simbólica. Então, de ordem, a colocação do vereador Santos é importante, a mesma manifestar porque ela ofereceu 5, até para nós ficar mais à vontade para votar, por favor. Alguém da mesa gostaria de responder? Bom, senhor presidente, a todos, a mesa tinha uma previsão orçamentária de até 11% para a revisão para os servidores. Então, diante dessa informação, desse dado, a mesa julgou que seria possível, então, esse aumento real de 1,25. Acho que a explicação vai nessa linha. Mais alguém com a palavra? A emenda 01 ao projeto 4.360. Desculpa, né? O bom dia a todos, aos presentes, que eu falei na minha fala, perdão. Então, quer dizer, a mesa acha que tem como dar os 5%. É a posição da mesa diretora. Pelo orçamento que foi apresentado, é possível dar os 5%. Obrigado.
A emenda 01 ao projeto 4.360 está em votação simbólica. Os vereadores que concordam em aprovar a emenda permaneçam como estão. A emenda 01 ao projeto 4.360 foi rejeitada por 11 votos dos presentes, tendo como ausência a vereadora Mônica, o vereador Kenner e o vereador Ricardo Zambrano. Senhor presidente, eu gostaria de agradecer a atenção dessa casa em aceitar a emenda, porém por reprová-la, e aqui eu me dirijo aos itajubenses que nesse momento procuram emprego. Essa Câmara gastará R$ 5.800.000 com pagamento de pessoal ao longo deste ano. Obrigado. Senhor presidente, pela ordem, acho que é muito bem claro colocar aqui simplesmente a valorização dos nossos servidores. E a palavra do vereador, ele incita a população em falar em 5.800.000, não, sim, mas o que está falando não é que esse aumento, esse de 1,25 aos servidores públicos, vai acarretar em 5.800.000 no ano. Então deixa bem claro isso, que os 5.800.000 seria para pagamento de funcionário, não que o aumento que nós demos aqui para os funcionários muito bem colocado, porque eu acho que o servidor público dessa Câmara tem que trabalhar e tem que trabalhar com alegria, e não estamos dando nada além do que eles merecem, e isso não vai acarretar em 5.800.000. Deixa bem claro isso, porque essa palavra de 5.800.000 parece que, com essa aprovação, vai colocar os cofres públicos 5.800.000. Então, eu quero deixar bem claro aqui nessa reunião isso. Vereador Santos, 1 minuto. Senhor presidente, senhores vereadores, o carro-chefe de qualquer organização é o colaborador. E se ele não for valorizado, tem que ser valorizado pela gestão, para que possa sempre contribuir com um bom trabalho. Eu fiz a pergunta para a decisão minha no voto, função da mesa diretora, e foi colocado que a previsão orçamentária dessa casa era até reajuste até 11%. Então, eu gostaria de colocar que os poderes são independentes. Poder legislativo, executivo e judiciário são independentes. O poder legislativo trabalha com o orçamento próprio, muito embora esse orçamento faça parte do orçamento municipal. E cabe, então, à gestão analisar, equacionar, verificar todos os aspectos administrativos da casa em função do que é desenvolvido pelo órgão. E eu fico tranquilo porque, na minha visão, isso foi colocado aqui pela mesa diretora, que isso está sendo olhado. Então, razão pela qual eu entendo que, comungando com a ideia deles, o funcionário merece esse aumento real de 1,25. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, pela ordem, justificar o meu voto. 1 minuto. Contrário à emenda, exatamente porque o ano passado nós votamos exatamente como está sendo proposto. E nós não tivemos um comentário, a não ser alguns vereadores que votaram contra o reajuste, a reparação do reajuste dos vereadores, e eu queria saber até se esses vereadores abriram mão desse reajuste que não teve, porque às vezes tem vereador que vota contrário, mas continua recebendo. Então é importante se saber das coisas. É importante se saber disso. Eu queria que o senhor apurasse isso, que vereadores que votaram contrário se receberam o reajuste que foram feitos. Porque o que está sendo proposto aqui é exatamente como foi ano passado. 3 ponto alguma coisa para vereadores e 5 para os funcionários públicos, que merece ser valorizado
o trabalho importante que cada um faz dentro da sua área. Então, eu penso que as oportunidades para politicar ela é grande. É um momento disso. Agora, a gente tem que ser coerente com as coisas. Essa casa abriu mão de um reajuste de 8% em 2017, por unanimidade dos vereadores. Ninguém se falou nada, tá certo? Então, nós temos que colocar as coisas nos seus devidos lugares. Quando é negativo, está todo mundo jogando pedra. Quando é positivo, ninguém falou nada. Então, a gente tem que ser honesto nas nossas posições, sem querer levar vantagem de qualquer forma. Senhor presidente, Também gostaria de um minuto. Outra coisa que acontece muito aqui é alguns dos nossos colegas, quando vai ter aí o aumento, o vereador Joel acabou de falar sobre a questão de alguns que votam contra e depois continuam recebendo, belezinha. E tem um outro problema que eu fiquei sabendo aqui na casa, gostaria que o senhor averiguasse para a gente, sobre alguns vereadores que às vezes colocam uma cartinha aí, falando que está abdicando do aumento, que não quer aumento. Aí, passado alguns meses, me parece que já aconteceu o caso nessa casa aqui, de vereador que foi aí e tirou a cartinha. Ah, porque agora eu quero receber. Faz todo um drama aqui, faz uma cartinha, entrega que não quer receber o aumento e, passado um tempo, vai lá e tira a carta. O reajuste, o índice, não quer e depois quer outra vez. Vamos levantar isso aí, se for o caso. Senhor presidente, só 2 minutos, por favor. 1 minuto. Não, pode até ser até meio que é rápido, não tem problema. Eu agradeço a sua atenção. Nós temos que entender que é democracia. Se eu voto contra, se eu abrir mão, o documento foi feito. Mas não é que se eu voto não, que eu não tenho que receber, os colegas não têm que receber. Não é democracia? Então não vamos fazer um fervor em cima de uma coisa, de uma votação. Aqui é votação. Se você falou não, se votou contra, tem que respeitar. Agora, se ele vai receber, que manda é o voto da maioria. Agora, que ele votou contra, ele tem que abrir mão, não sei o quê, e depois vir receber, como foi falado. Isso aí está errado. Vamos respeitar a votação de cada um. Vamos tem que abrir mão sim, vereador. Tem que largar a mão de ficar jogando para a plateia aí. Tem que abrir mão sim. Faz o documento, eu abro mão. Vamos para frente. A democracia Dá não. publicidade do seu ato, Não. Tem que abrir mão sim. Em único turno. Primeiro turno de votação simbólica. O projeto de lei 4.360. Assunto: dispõe sobre a revisão, reajuste e remuneração dos servidores públicos da Câmara Municipal de Itajubá, nos termos do artigo 37 da Constituição Federal. Autoria mesa diretora, com a palavra, em primeiro turno. Vereador Renato. Senhor presidente, muito bom dia a todos. Então, como secretário da mesa diretora, eu quero apresentar o projeto, representando aqui a mesa diretora. Trata-se, então, do reajuste anual de 3,70, reajuste para os servidores da casa, que foi majorado pelo índice inflacionário de 3,75, com um ganho real de 1,25%, totalizando 5% sobre a remuneração bruta dos servidores da Câmara Municipal. Então, eu apresento aqui o projeto em si, prevendo um total de 5% de reajuste para os servidores da casa. Presidente, muito obrigado. Ainda em discussão, Tenente Melo. Obrigado, presidente. Bom, com a reprovação da minha emenda, a discussão, então, trata, não estamos falando aqui de vereadores, hein? Reajuste do salário dos servidores públicos desta casa. Vamos lá. Vereador Fabrício, o valor dói, R$5.800.000, dói ouvir isso. Esse é o valor total que será gasto com o pessoal nesta casa, aprovando-se esse projeto. Se esse projeto não for aprovado, o valor gasto será menor. Respondendo ao vereador Santi, que ele questionou isso na votação anterior, há orçamento para isso? A mesa diretora provou que há. Sempre vai ter dinheiro para dar aumento. Sempre vai ter dinheiro para dar aumento. Valorizar. Quem ganha salário mínimo deve ser valorizado também. A dona de casa que não ganha nada para cuidar da casa dela tem que ser valorizada também. Nós não estamos discutindo aqui a importância do servidor público.
Nós estamos discutindo aqui o exemplo que essa casa quer dar. Que seja pequeno, mas o exemplo que essa casa precisa dar, a resposta que essa casa precisa dar ao pai de família, à mãe de família, que nesse momento, nessa sexta-feira de manhã, está na rua batendo de porta em porta procurando emprego. É a essa população que nós temos que dar resposta. Não estamos discutindo aqui a importância dos servidores públicos em momento algum. Mas o que será feito? Qual é a prioridade do dinheiro público? E eu quero encerrar essa minha fala relembrando o que significa servidor público. Servidor público era para servir e bem servir ao público. Se está ganhando bem ou está ganhando mal, isso se discute com reestruturação da casa. Mas a nossa população precisa de uma resposta dessa casa, sim. E por isso eu peço e clamo novamente, já que a nossa emenda não foi aprovada, agora eu peço aos vereadores que não aprovemos, então, o reajuste salarial dos servidores dessa casa. Muito obrigado. Com a palavra, vereador Fabrício, 2 minutos. Bom dia, novamente. Só para colocar, ele falou em 5.800.000, lembrando que 3.200.000 eram os salários dos funcionários com encargos. E quer queira, quer não, nós estamos falando em aumento salarial e o impacto financeiro neste ganho real que estamos votando aqui, como diz o vereador Santi, a gente tem sim, né, de recompensar os vereadores. Nós trabalhamos aqui, precisamos e muito de todos os servidores públicos, os servidores aqui dessa Câmara. E nós precisamos e estamos bem atendidos mediante todo nesses 2 anos que eu estou aqui. E para quem queria saber, o impacto financeiro anual seria em torno de R$40 mil. Esse ganho real seria em torno de R$40 mil. Então, eu acho que R$40 mil para uma casa legislativa, para os funcionários, para os servidores públicos que aqui trabalham e que, né, é o ganha-pão deles, que trabalham, lutam dia a dia para valorizar todo o processo legislativo dessa casa e que tem o trâmite todo legal. Eu acho que esse impacto financeiro de 48 mil, em torno de 45 mil, 48 mil anual, é esse. Por isso, eu sou totalmente a favor desse reajuste de 5%. Muito obrigado. Com a palavra, vereador Santi. Parece que eu não fui muito claro na exposição. Quis dizer o seguinte, que a avaliação funcional dos empregados, dos colaboradores dessa casa, ela é feita pelos administradores, pelos gestores. Então, se a mesa diretora chegou à conclusão que os funcionários mereceriam um ganho real de 1,25, é porque está havendo uma gestão em cima do trabalho dos funcionários. Eu disse que os colaboradores são normalmente o carro-chefe de toda a organização. E eles devem ser valorizados pela gestão, pela administração. Não é questão de ter o dinheiro ou não, pela implicação aí, R$40 mil e 9 milhões. Isso não significa nada em 9 milhões de reais. Agora, o significado é se o 1,25% é condizente com a produção dos empregados que aqui estão. Se é condizente com o desempenho dos empregados. E isso quem deve fazê-lo é a mesa diretora. É a mesma coisa quando vem um reajuste ou uma proposta de reajuste do Poder Executivo, nós não temos condição de ficar aqui analisando se está certo, se está errado. Quem tem condições de analisar é o gestor público junto com o sindicato que faz a negociação. Então, aqui, senhor presidente, se a mesa diretora analisou e propõe um 1,25, não sou eu que vou questionar essa questão, porque eu não estou administrando. Se eu fosse o administrador, eu teria condições
de dizer quanto que mereceria ou não. Eu não sou administrador. Eu estou aqui votando um percentual que a mesa diretora julgou ser o mais coerente para os funcionários e que o caixa, o ordenador de despesa, tem condições de arcar com isso tranquilamente. É isso que eu estou julgando. Muito obrigado. A palavra, vereador Joel. Só um minuto, é só para colocar, não é o vereador Santos tinha colocado, 45, ele falou em questão de 9 milhões, é 45 um ano. Então, não é 40, você fez 9 milhões e 500 no ano é a despesa prevista da Câmara. Bom. Vereador Joel, 2 minutos. Obrigado, senhor presidente. Que não é 9 milhões, esse é o recurso da Câmara, mas que não se gasta isso. Nós temos que ver, em gestões, os 2 últimos anos, essa casa devolveu 2 milhões e 600 mil, fazendo economias aonde era possível se fazer. Então, senhor presidente, tem que perceber que nós vimos aí até entrevistas que foram dadas, que a pergunta é aumento do salário, tal. Nós temos que saber que é perda inflacionária, baseada no IPCA, são reajustes constitucional. Gostaria muito, e o prefeito com certeza gostaria muito de mandar 5, 6, 7, 8% dos funcionários públicos da prefeitura, que são mais de 2.000 funcionários, mas com certeza ele deverá atender ao índice de 3,75. Quando essa casa ela tem condições de dar esse ganho para os servidores, porque foi avaliado, foi planejado, existe em orçamento, e não estaria fazendo nada de absurdo. Então, portanto, eu sou favorável a esse 5% ao funcionário dessa casa que trabalham, cada um no seu setor, desenvolvendo os trabalhos da melhor maneira possível. Então, vocês da mesa diretora, vocês estão certos quando analisou, como também assim nós fizemos no ano passado, e foi votado nessa casa, e nós não tivemos televisão aqui, nós não tivemos jornal aqui, foi votado tranquilamente, pessoas votaram tranquilamente. Então, hoje está muito sensível, e esse é o cuidado que tem que se ter, porque hoje nós jogamos pedra nos outros, de repente essa pedra, uma hora volta para nós. Porque quando se fala que nós, o povo, a população não tem, senhor presidente, só mais para concluir, não tem, e nós sabemos dos 13 milhões que estão desempregados. E Vossa Excelência, Tenente Melo, que fez um bom trabalho durante esse ano, com projetos importantíssimos. O senhor fez aqui, no primeiro dia que chegou, uma revelação de ficar somente com um salário mínimo do recurso que o senhor recebe aqui e doar o restante. Não sei se o senhor está fazendo isso. Eu não sei. Mas sem falar isso, eu não desmentiria nenhum companheiro, vou falar por mim e em nome de vários. E sem falar, sem publicar, quantas das vezes e que nós fazemos essa divisão com tantas pessoas que aparecem em nosso gabinete sem ter o que comer, sem ter um dinheiro para pagar um remédio, sem ter um dinheiro para pagar uma consulta, e os vereadores acabam ajudando. Muitas vezes as pessoas vão na secretaria e não encontram. E muitas das vezes eu já recebi pessoas no meu gabinete, senhor presidente, em que foi num órgão do executivo, e as pessoas de lá mandam, procura um vereador. E quando chega no vereador, nós vendo a necessidade, eu acredito que ninguém deixa de ajudar. Então, na verdade, a realidade que está escondida, ela é essa. Sem ter falado que muitas das vezes nós dividimos esse salário, vamos ficar só com um salário. Mas isso é real de se ajudar. Zé Pequeno, um grande testemunho disso que fez a vida inteira. Porque nós temos que compadecer com a necessidade. Quando se fala desse reajuste, senhor presidente, desta perda inflacionária, simplesmente é uma coisa constitucional e legal. Da mesma forma que o governo vai basear isso aqui e aumentar o salário naquilo que for possível, o salário geral. Obrigado. Com a palavra, Tenente Melo, 1 minuto, por favor. Obrigado, presidente, que eu fui citado. Só a referência que o vereador Joel fez,
Realmente, um ano atrás eu falei o que faria com o meu salário e depois disso eu não toquei mais no assunto nesse plenário, exatamente para não usar disso para me promover. Mas nas minhas redes sociais estão publicados mês a mês as instituições que recebem essa parte, exceto o período eleitoral, que por ordem jurídica eu não podia fazer. Tá? Mas tem sido feito e não uso isso para me promover. 2 considerações apenas. O vereador Santos falou, o aumento real se dá em razão do reconhecimento do valor dos funcionários dessa casa. Apenas usando sua palavra, ok, vereador Santos? Não, nenhuma crítica, não. Para mim, os colaboradores, servidores dessa casa, valem mais que 1,25%. Não é isso que está sendo discutido. É se devemos ou não. É legal, mas é o momento para fazê-lo? É moral fazer isso? R$ 48.000 é muito pouco, como disse o vereador Fabrício. Vamos dizer isso para um desempregado. R$ 48.000, eu acho que vai fazer uma boa diferença para uma família padrão na nossa cidade. Muito obrigado. Vladimir, 2 minutos. Senhor presidente, também eu gostaria de lembrar aqui, nós estamos falando em 1,25 de aumento, ou de reajuste, né, dentro da lei. Estamos esquecendo que há poucos dias, não sei bem o índice, vereador Joel, qual que foi o aumento do judiciário? 17% no salário, né? No salário. Não estamos combatendo o salário de lá. Aqui apenas nós estamos discutindo o índice inflacionário que vai ser aplicado para recompor a perca salarial. Ninguém está pedindo aumento. Agora é bom a gente ver, então, toda a política. O vereador Melo acaba de falar, né? Nós estamos preocupados, sim, de uma maneira geral. 1,25 aqui na Câmara, aí... E os outros aumentos que estão acontecendo e ninguém fala nada, aí a gente vai ficar quieto. Eu acho que é uma interrogação para a gente estudar nesse momento e saber mais do que está acontecendo hoje aqui. Aquela palavra que eu falei no começo, pessoas falando para a rua aí que vereador está fazendo reunião extraordinária para aumentar salário. Isso é uma tremenda de uma ignorância. A pessoa querer fazer um palanque político em cima do que é lei, do que é Constituição. Nós estamos aqui para votar o que é lei, nós não estamos aqui querendo aumentar coisa fora do normal, não. O projeto de lei 4.360, em primeiro turno de votação simbólica, está em votação. Os vereadores que concordam, que aprovam, permaneça como estão. O projeto 4.360, ele está, então, aprovado por... Fazendo a contagem. 12 votos favoráveis, com 1 voto contrário, sendo do Tenente Melo, vereador Tenente Melo, com a ausência da vereadora Mônica, doutor Kenner e o vereador Ricardo Zambrana. Projeto de Lei 4.361, que dispõe sobre a revisão dos subsídios dos vereadores nos termos do artigo 37 da Constituição Federal. A autoria, mesa diretora, com a palavra em discussão. Vereador Renato. Presidente, mais uma vez cumprimentando a todos, muito bom dia. O projeto 4361, de autoria da mesa diretora, prevê não um aumento para os vereadores, mas sim um reajuste inflacionário baseado no índice econômico IPCA, que é de 3,75%. Então, quero reiterar aqui que o projeto não trata de aumento para os vereadores, apenas da correção constitucional baseado no índice inflacionário IPCA, que é de 3,75%. Presidente, muito obrigado. Continua em discussão o vereador Fabrício. Obrigado, senhor presidente. Queria só deixar bem claro que até colocaram nas redes sociais que eu faço parte da comissão de legislação
e todos os projetos têm que passar por essa comissão. E esse projeto de lei 4361 não há nada de ilegalidade nem problema de redação. Portanto, eu votei a favor. Agora sim, nós mudamos completamente, né, o foco da questão. Em questão da revisão dos subsídios, já está no meu gabinete, como foi feito o ano passado, a respeito da recusa desse aumento do subsídio. Aí eu acho que aí sim o aumento do subsídio dos vereadores vai causar um impacto até maior que esse de 1,25 para os funcionários, né? E eu acho que nós, vereadores, trabalhamos sim. Quem fala que vereador, às vezes, fala que não ajuda, mas estamos aqui para ajudar, estamos aqui para fiscalizar, estamos aqui para legislar. Então, a questão dessa revisão dos subsídios, aí já não estamos colocando em pauta os funcionários, então colocamos em pauta a minha pessoa, eu, né, como Fabrício Machado, eu como vereador. Então, nesse projeto de lei, aí é uma questão individual e de característica pessoal. Então, anteimposto disso, já eu coloco, né, a gente não pode nem colocar o voto antecipado, mas, mediante tudo isso, eu acho que isso sim ocasiona um impacto, e isso sim é uma coisa que nós devemos pensar em muito. Então, já de antemão, já coloco eu contrário à revisão do subsídio do vereador. Muito obrigado, senhor presidente. Continua em discussão? Com a palavra o vereador Kleber. Bom, senhor presidente, que pese esse não ser um aumento, é apenas uma correção da inflação. Eu tenho, durante toda a minha vida política, já em 1989, 90, já liderei uma mobilização para fazer uma redução de subsídio de vereadores. Durante os 4 anos que eu fui vereador também, eu tive, nas oportunidades, fui contrário pelo autocorreção, não é um alto aumento. E da mesma forma que o vereador Jorge diz, ninguém é obrigado, por ser contrário, a ter que abrir mão do salário. Eu não vou às redes sociais falar o meu posicionamento, não sou candidato novamente, não faço uso político das minhas decisões aqui na Câmara, não publico meus discursos também, de forma que eu voto de acordo com a minha consciência. O que eu faço com o meu subsídio é fora o íntimo, o que eu faço não devo satisfação para ninguém. Então, o meu posicionamento será sempre contra uma autocorreção do subsídio de vereador. Continua ainda em discussão? Vereador Joel. Importante frisar, porque as coisas elas precisam ser claras. Nós temos que ter nossas posições claras dentro da política. O que é sim, sim, não, não, por que sim, por que não, como o vereador Kleber está justificando. Nós temos que ver o contexto realmente da história do nosso país. Nós não somos culpados do país encontrar na situação que encontrou, porque esse dinheiro grosso que comanda o nosso país foi enfiado pelo ralo ou direcionado para algumas pessoas ao longo desse tanto de anos. Quando nós falamos aqui de perda inflacionária, e volto aqui ao poder judiciário, e um dos ministros, quando eles justificam por que eles aumentaram o salário de 33 mil para 40 mil, é o maior salário que o servidor público tem no nosso país. Foi de 33 para 40 mil. E um dos ministros, acho que Luiz Fux, ou presidente atual, ele disse que justificava o aumento desse salário, que aqui era um aumento de salário, o nosso não é aumento de salário. Justificava porque eles economizaram R$1 bilhão com as ações na Lava Jato. Horas. Esse é o papel de cada um deles fazer isso. Agora, é um aumento, isso nós podemos chamar de um aumento irreal dentro do quadro que nós estamos vivendo. Portanto, esta casa, ela tem seriedade no que faz.
Tenho certeza que essa gestão está economizando naquilo que é importante, aquilo que está sendo supérfluo, como a mesa diretora e esta casa colaborou com a participação de todos os vereadores numa economia de 2.600.000. Isso é mostrar uma eficiência. Isso é dar uma credibilidade. Não fizemos mais que nossa obrigação, fizemos com responsabilidade. É o que tinha que fazer e é o que qualquer cidadão que tivesse em nossos lugares deveriam fazer. Portanto, senhor presidente, eu não vejo em nenhum absurdo quando se faz essa correção. Porque há muito tempo, senhor presidente, é importante concluir isso. 1 minuto, então. É importante concluir, porque essa casa ela já abriu mão por diversas vezes dos reajustes. Em 2017 foi de 8,5%. E no ano passado foi dado esse mesmo reajuste. Então, portanto, é constitucional, não é imoral e não é ilegal. Porque se fosse, nós tínhamos que falar que o judiciário foi imoral e foi ilegal. E ninguém se falou nada. Até mesmo essa casa poderia ter feito uma moção de repúdio, mas ninguém fez, porque eles estão dentro também dentro da legalidade que foi possível. Portanto, eu sou favorável a essa correção que está sendo proposta. Em discussão, o vereador Santos. Senhor presidente, como o vereador Fabrício frisou, realmente é uma questão de foro íntimo, né? O vereador não é salário, é subsídio. E, assim sendo, eu não vejo necessidade de corrigir o subsídio do vereador nesse ano. É a minha posição. Muito obrigado. O projeto de lei número 4.361, em discussão. Tenente Melo, uma palavra. Obrigado, presidente. 2 minutos. Agora sim o assunto mudou. Estamos tratando do subsídio dos vereadores. Vereador Renato, não adianta usar palavras bonitas, não. Quando você chega para o desempregado e fala que não é aumento, é correção, para ele não faz diferença. Vereador Kleber, realmente, o que a gente recebe é problema nosso. Respeito, concordo com a sua opinião. Mas, a partir do momento que estamos sentados nessa cadeira, nós não representamos a nossa vontade. Nós representamos aqueles que nos colocaram aqui. Seja com 500 votos, seja com 1.000 e tantos votos, e sim, hoje você é o vereador com a maior quantidade de votos aqui presente. Nós representamos aqueles que nos colocaram aqui. É a eles que nós devemos satisfação. O judiciário fez errado, sim, vereador Vladimir, vereador Joel, e muito foi falado. Nós, para podermos falarmos, tínhamos que primeiro dar o exemplo aqui. O salário do vereador, o subsídio do vereador, é de R$ 7.454,08. É por este salário é por esse valor, por esse dinheiro que nós vamos vir trabalhar aqui todo dia. E aí eu pergunto, cadê o doutor Kenner, vereador Kenner, para estar aqui para nos ajudar a votar contra isso? O vereador mais votado da cidade. Cadê a vereadora dos cachorros? Teve mais de 1.000 votos para não estar aqui agora. Cadê o vereador Zambrana, que vai na rede e fala que é contra, mas internet não vota? É para estar aqui agora, para nos ajudar a reprovar esse projeto. Adora postar foto de cadeira vazia, né, Fabrício? De reunião que não tem. Mas na reunião que é para ele vir, porque ele ganha para isso, ele não vem. É extraordinário ou não, o problema não se discute. Era para estar dando aula agora. Tive que correr atrás de professor substituto para os meus alunos ficarem sem aula, mas estou aqui pelos R$ 7.400 que eu recebo todo mês. Se eu gasto, queimo, faço, eu recebo todo mês. Só para encerrar, acabamos de aprovar R$ 48.000 a mais para os servidores. Agora, mais 60 mil. É de pouquinho em pouquinho que o dinheiro do povo de Itajubá vai para o lugar que não precisa ir. Muito obrigado. Ainda com discussão, o projeto 4.361,
que dispõe sobre a revisão dos subsídios dos vereadores nos termos do artigo 37 da Constituição Federal, está em votação simbólica. Nominal, né? Simbólica. Os vereadores que concordam permaneçam como se encontram. Ô Melo, eu saí, cancelei um compromisso que eu tinha em Divinópolis nesse dia de hoje e vim aqui para votar, viu? Para mostrar que nós assumimos o que nós decidimos. O projeto consenso. O projeto 4.361. Mais uma vez, senhor presidente. Com 7 votos positivos, sendo 6 votos contrários, com a ausência do Dr. Ricardo Zambrana, Mônica Vieira Chaves e Dr. Kenner. Senhor presidente, gostaria de justificar o meu voto? Perfeito. Bom, muito já foi falado por vários vereadores. E eu concordo que este seja um projeto legal, né, não está fugindo da constitucionalidade, inclusive passou pelo nosso jurídico, passou pela Comissão de Constituição, foi aprovado. Mas, como disse também por alguns, é uma questão de foro íntimo, né? Então, eu, no dia 1º de janeiro de 2017, quando assumi aqui como vereador, eu coloquei que eu não iria receber nenhum reajuste nesses 4 anos do meu mandato, né? E venho seguindo dessa forma. Ano passado votei contra e imediatamente entrei com um ofício na Câmara Municipal pedindo para que a Câmara não me pagasse esse reajuste. Então, da mesma forma, esse ano votei contra e vou protocolar assim que eu descer. O protocolo, o ofício já está pronto aqui e vou protocolar que a Câmara também não me pague esse reajuste. É uma questão de foro íntimo. Eu entrei no dia 1º de janeiro de 2017 ganhando um salário, vou sair daqui dia 31 de dezembro de 2020 ganhando o mesmo salário. Não sou contra essa questão do reajuste por inflação. Mas, como disse, é uma questão de foro íntimo. Muito obrigado. Senhor presidente, só para reforçar o que a gente falou no começo sobre a questão de reunião extraordinária, eu gostaria de pedir para a mesa diretora, para o senhor, para rever isso para a gente aqui dentro da casa. Quando for ter assunto, eu acho que tem que ser na reunião ordinária. Todo mundo tem que estar presente aqui. Isso aí já não é a primeira vez que está acontecendo. Peço sim para a mesa diretora, vou protocolar para que esses assuntos sejam discutidos em reuniões ordinárias. E eu sei que daqui a pouquinho já vai ter gente que nem está presente aqui, que vai estar colocando nominhos aí para a internet e não vem aqui votar. Então eu acho que vamos... tem esse detalhe, senhor presidente. É bom que a população saiba que quem falta na reunião ordinária desconta 1/4 do salário. Aí na extraordinária pode faltar. É outra coisa errada. É por isso que muita gente às vezes falta. Não quero citar nomes aqui, mas isso está errado. Sai bem na fita, não desconta nada. Por que não coloca na reunião ordinária? Senhor presidente, pela ordem, só para justificar também minha resposta, eu não fiz o ofício, porque eu estava esperando realmente a votação para que seja aprovada ou não, mas através do meu gabinete irá protocolar também que eu sou, como eu fui contra a revisão do subsídio, eu também protocolarei o meu pedido de não remuneração do subsídio.
através, até como foi bem colocado aqui, é uma questão de foro íntimo, não tiro nenhum voto de nenhum vereador. Muito obrigado. Senhor presidente, eu também gostaria de colocar que é exemplo de anos anteriores que fiz ofício, também o meu ofício já está pronto a ser protocolado. Muito obrigado. E não havendo nada mais a tratar, agradecemos a Deus, a presença de todos, declaro encerrados os trabalhos dessa primeira reunião extraordinária.